E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo na tentativa de orientar um pouquinho o pessoal que acompanha aqui o nosso canal em relação aos investimentos em natação. A natação é um esporte que não é barato, eu já comentei isso algumas vezes. É um esporte que é feito em piscina, a piscina é um local relativamente caro. Muitas vezes um profissional de natação é necessário. Há uns tempos atrás, lá em maio de 2018, eu fiz um vídeo uma vez, assim, dá para aprender a nadar sem professor? Assista aquele vídeo lá, eu esbarrei nesse assunto já. Falei, depende do que você chama de nadar e depende do que você chama de professor, quer dizer, para nadar, simplesmente ficar à vontade na água, se ambientar, eu acho que não há necessidade de um professor. Alguém que sabe mais que você é o suficiente. Né? Você pode chamar ele de professor, mas alguém que sabe mais do que você, está mais ambientado, ele vai te dando umas dicas e tal. Agora, se você quer aprender a nadar, que eu falo lá, estrito senso, a nadar mesmo, com técnica, com correção, você precisa de um profissional. Então eu queria comentar um pouco mais aqui, porque eu tenho lido muitos comentários, as pessoas me escrevem, alunos que já estão enfrentando ou estão para enfrentar certos desafios técnicos e desafios de resistência, desafios grandes na água, e que estão treinando por conta própria. Me preocupa isso, me preocupa. Não que pode até acontecer alguma coisa grave com eles, né? Pode até acontecer alguma coisa grave, mas eu não falo nem disso. Eu falo da frustração, deles se frustrarem com isso e acharem que eles não servem para nadar, que eles não servem para isso, né, isso pode afetar a autoestima do indivíduo e que não é bem assim. O que às vezes falta é uma avaliação correta dessa necessidade, como eu disse, de fazer um investimento em natação. Porque, veja, eu tenho alunos aqui, eu vou dar alguns exemplos de certos desafios que você tem que olhar para eles com respeito. Por exemplo, o indivíduo ele sabe nadar mais ou menos, tem alguma noçãozinha e vai fazer, passou num concurso, vai ter que fazer um TAF, um teste de aptidão física. Precisa de ajuda profissional, precisa. O indivíduo que está fazendo, às vezes, uma disciplina na faculdade de educação física, até sabe alguma coisinha e tal, mas ele vai fazer uma prova na disciplina de natação e isso depende da aprovação dele, a colação de grau dele. Indivíduo que só nada em piscina, só brinca, né, tem alguma noção de natação e vai fazer pela primeira vez uma prova de águas abertas, ainda que seja uma prova curta. Né? Vai fazer pela primeira vez. Ou então o indivíduo até que já nada em águas abertas, já fez algumas provas mais curtas em águas abertas, 5 km, 7 km, 10 km e tal, mas ele quer fazer agora daquelas aventuras, do Leme ao Pontal, quer fazer essas aventuras, essas travessias pesadas, né? Que a gente não fala nem que são provas de travessia, são aventuras aquáticas. Ou então o indivíduo que ele, por enquanto, ele só aprendeu a nadar quando ele era pequeno, tem uma noção, faz cálculo com respiração lateral e tal. Aí com 20, 30 anos, não, agora eu tenho tempo, tenho condição e eu vou começar a competir master. Competição de piscina master. Envolve habilidades de saída, de virada, de chegada, essa coisa toda. Então veja, esses desafios todos são desafios que requerem um certo investimento do indivíduo. Ele não pode querer falar, não, eu tenho uma piscina aqui do meu prédio, eu tenho uma piscina que eu tenho acesso, a piscina do meu clube e tal, eu vou lá e eu mesmo vou dando umas braçadas, eu vou fazer isso para fazer isso. Ele vai se dar mal. Nesses exemplos que eu dei, a possibilidade dele se dar mal é muito grande. O indivíduo precisa olhar para esses desafios e pensar comigo, preciso de uma ajuda. Essa ajuda não vai durar para sempre, eu não quero contratar um personal para o resto da minha vida, mas eu preciso de uma ajuda. Eu preciso contratar, eu preciso gastar dinheiro, fazer esse investimento. Aliás, não é gasto, é investimento. Preciso investir nisso.
Da mesma maneira como você investe. Você vai fazer uma modificaçãozinha em casa, uma troca de lâmpada, uma troca de uma tomada ou de um interruptor, você mesmo faz. Você vai na loja, compra o interruptor, chega em casa e troca. Agora, você vai fazer uma reforma na sua casa, ampliou, precisa puxar a fiação elétrica para colocar iluminação, tudo mais, você tem que chamar um eletricista. Não pode querer fazer isso. Você não pode olhar para aquilo e falar, não, eu troco lâmpada em casa, eu faço isso. Não pode fazer. Então esses desafios, você precisa fazer um certo investimento. Porque veja, quando você vai numa academia e paga, você está pagando duas coisas importantes. Primeiro, você está pagando uma piscina de qualidade. Você deve procurar uma piscina semiolímpica, água cristalina, aquecida, coberta, protegida do tempo. Então você sabe que você, chova ou faça sol, você vai ter como treinar e praticar. E você está contratando um profissional, um cara que vai saber planejar, implementar e avaliar o treinamento que precisa ser feito. Um cara que tenha experiência. Mas eu já vi professor ruim. Sim, mas você procura os melhores, procura os bons. Então, às vezes, eu noto que as pessoas subestimam as dificuldades desses desafios e põem na cabeça que são capazes de enfrentá-los apenas fazendo algumas braçadinhas na piscina do prédio ou em alguma piscina que ele tem acesso, um amigo que está dando umas dicas. E não é assim, não. Então, da mesma maneira como você faz avaliação de investimento, dessa necessidade, dessa pertinência, dessa magnitude, o quanto eu vou ter que gastar, que eu falei, que eu usei esse exemplo do eletricista, não, aqui eu vou precisar de um eletricista. O eletricista vai levar 2 dias para fazer toda a fiação, me deixar a fiação toda pronta, a lâmpada funcionando, as tomadas com energia elétrica, não sei o quê. Ele precisa entender, não, isso aqui eu preciso de um profissional. Por alguns meses, ao menos, eu vou precisar de um profissional. Né? Muitos desses compromissos, por exemplo, têm prazo. O TAF tem uma data, as provas têm uma data, as provas esportivas, sejam elas em piscina, sejam elas em águas abertas, elas têm uma data, o camarada tem uns meses. Nesses meses de preparação, investir nisso, fazer esse investimento. E eu noto que as pessoas, por quaisquer razão, eu sei que hoje em dia tem muita gente que está em dificuldades financeiras, talvez não tenha como gastar, mas existe a necessidade de você fazer esse investimento, senão, como eu disse, as chances de você não conseguir o que você quer são muito grandes. Então, observem essas coisas, avaliem esses desafios que vocês têm pela frente e invistam nisso. Um TAF pode definir a sua carreira profissional. Uma prova na faculdade de educação física também. Se você vai bem numa prova de águas abertas, você pode depois fazer outras provas. Você pode transformar isso no seu hobby, né, em um hábito. É uma coisa legal. Se você nunca competiu Master em piscina, você vai competir Master em piscina. De repente você pode ter bons tempos, pode fazer um planejamento para ir em busca de um recorde pessoal ou um recorde institucional. Mas isso precisa de investimento. Não é assim. Então muitas vezes eu noto que as pessoas têm um raciocínio assim muito simplista e querem enfrentar esses desafios com uma preparação que é flagrantemente insuficiente para isso. Então esse era o alerta que eu queria deixar aqui nesse vídeo, para que vocês façam uma avaliação adequada disso. E não tenham medo, invistam nisso, porque o investimento vai ter bons resultados. Numa piscina favorável, com um bom profissional, suas chances são muito maiores de dar certo. O profissional vai ter condição, inclusive, de deixar você pronto para fazer a prova. A gente faz simulações, eu já fiz isso, por exemplo, em TAFs, a gente cronometra a prova, o aluno, na semana anterior, ele fez exatamente a prova do TAF, conseguiu fazer dentro do tempo que ele queria, chegou lá, apesar de todo o nervosismo, aquela tensão, né, conseguiu fazer. Isso aí você precisa de um profissional que planeje, que saiba a importância disso, o que nesse processo todo a gente vai deixar de lado, onde vamos colocar o nosso foco de atenção.
o aluno, às vezes, o atleta, ele não tem essa expertise. O profissional tem. Ele vai ter mais chance. Então, fiquem alertas com isso, viu, gente? Não se metam a fazer coisas assim que vocês não estão preparados, fazendo apenas uma preparação caseira, doméstica, individual, porque vocês podem se frustrar. Eu não estou falando nem de acontecer um acidente ou mesmo uma tragédia. Se Águas Abertas, por exemplo, chegar lá, está um dia muito frio, a água está muito fria, pode acontecer até uma tragédia. Eu não estou falando disso, eu estou falando apenas a frustração em si. Fiquem alertas com relação a isso e invistam nisso, invistam. Eu não estou puxando a brasa para minha sardinha, não. É que eu já vi muita gente quebrar a cara. Eu já vi. E eu, aqui nos comentários, eu sinto que às vezes o indivíduo está cometendo esse erro. Eu oriento, eu digo o que eu faria, né? Mas o ideal seria ele ter um profissional acompanhando ele, treino a treino, né? Incentivando ele, vai, vamos fazer, né? Cobrando dele, pô, ontem você não veio, o que aconteceu? Um personal, um professor da academia, um bom professor, ele se interessa, ele te cobra, ele fala, ele te mantém atuante. Você não vai quando você quer, se não tem vontade não vai. Não, ele mantém você alerta. Então, às vezes eu noto que as pessoas não dão a devida importância e acabam não fazendo investimentos que são importantes fazer. Só isso. Tá bom? Por hoje era só isso, era só esse toque. Espero que vocês tenham gostado, continuem com a gente. Se você gostou, deixa um like aqui, like, inscrição e sininho, as 3 coisas sempre. Divulgue o nosso canal, põe o link do nosso canal nas suas redes sociais, para mais gente ficar sabendo e mais gente se beneficiar com os nossos conteúdos aqui. Conteúdos que não são só eu que ponho não, outros conteúdos bons de colaboradores que a gente tem aqui nos comentários, gente que faz relatos, que dá testemunhos interessantes e tal. Eu acho que o canal está com um conteúdo bem legal e amigos de vocês podem se beneficiar disso. Tá bom? Tchau!